Paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e eu confesso que estou feliz de voltar a fazer vídeos para abençoar a sua vida. Eu quero que você preste bastante atenção porque hoje nós vamos iniciar uma grande campanha. Pastor, que campanha é essa? O tema da campanha é as 7 bênçãos do pão da vida. Então serão 7 quintas-feiras, onde cada uma delas representará uma bênção vinda de Jesus. Porque quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? O pão da vida é Jesus. Então serão 7 bênçãos representadas por este pão que é o Cristo, né? Este pão representa o Cristo, representa o nosso Jesus. Então serão 7 bênçãos que virão da parte de Jesus Cristo. Pastor, qual que é a bênção de hoje, desta primeira quinta-feira? Antes de nós orarmos, eu quero ministrar em rápidas palavras para que você possa tomar posse. Preste atenção na primeira bênção. Vamos lá então? Diz assim a palavra do nosso Deus. Em João, no capítulo de número 6, no versículo de número 31, diz: Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai, ele disse, vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Vamos lá então para a primeira representação deste pão. Jesus está querendo dizer para mim e para você que Ele é aquele que nos traz salvação. Salvação para a nossa alma. Esta é a primeira bênção. Eu quero que você entenda o seguinte. Você vai pegar este pão, o pão aí que está na sua casa. Esse aqui não, esse aqui é meu, tá? Você vai pegar aí um pão que está na sua casa e você vai consagrar ele comigo. Amém? Você vai consagrar este pão comigo. E já que a primeira representação significa salvação, o que é que diz a palavra? Em Atos dos Apóstolos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero que você tome posse desta salvação. O primeiro pão representa o pão dos céus, o pão que veio dar vida ao mundo, que veio salvar o mundo. Então você vai consagrar depois da oração, aliás, na oração nós vamos consagrar, e aí, depois que você consagrar comigo esse pão, de acordo com a primeira representação, já que é o pão do céu, você vai reparti-lo e entregar para as pessoas da sua casa. Então, já que a primeira representação é Jesus dizendo, eu sou o pão que dá vida ao mundo, então você vai tomar posse e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, não se esqueça, tá? Aí Jesus deixou claro isso. E Deus colocou no meu coração, filho, hoje vai iniciar com a maior das bênçãos. Qual que é a maior das bênçãos? É a salvação da nossa alma. Então, não existia forma melhor de começar essa campanha. A melhor forma de começar essa campanha é a representação do pão como salvação da nossa alma. E você vai repartir esse pão para os seus familiares, tá? Aqueles que estão dentro da tua casa, para que se cumpra a palavra do Senhor, tá bom? Preste atenção no que o pastor vai te dizer. O pão é um alimento
que tem na mesa de todos. Por que eu quero que você entregue este pão para os seus familiares? Porque o pão, engraçada essa analogia, né? Porque Jesus se comparou ao pão. O pão é o alimento que entra na casa de todos. Você já percebeu isso? Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se está em pecado, se não está, não importa, Jesus quer entrar na vida de todos. O interessante é que o pão serve para nos alimentar. Jesus não quer só entrar na casa, Ele quer entrar dentro de nós. Grave isso no seu coração. Isso é forte, isso é muito forte. Jesus não quer só que Ele entre na tua casa, porque o pão entra na casa de todos, não é isso? Jesus é tão humilde, ele é tão maravilhoso, que Ele entra na casa de todos. Só que tem um detalhe, Ele não quer só entrar na casa, Ele quer entrar dentro de nós. Ele quer fazer parte das nossas vidas, quer que a gente o coloque no seu coração, no meu coração. Então, não importa a sua classe social, não importa as suas circunstâncias, não importa se você errou, se você falhou, se você se sente pequeno, se você se sente insignificante, inferiorizado, não importa. Não importa quem é você. Jesus te ama e Ele se interessa em entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, trazer salvação para todos. Por isso, por favor, depois desta oração, eu quero que você entregue esse, nem que seja tequinho assim, pega nem que seja um tequinho assim, entrega para um, entrega. Ai, pastor, minha família é tão grande, não tem problema não, cata um tequinho, vai pegando, a não ser que você pegue um pão maior, né? Aí você vai repartindo, mas reparta com fé, dizendo: este primeiro pão, esta primeira consagração do pão está sendo para salvação de toda a minha família. Se quiser entregar para algum amigo também, se quiser entregar para alguém que está aí perto de você, não tem problema não. Eu quero que você participe com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, você vai ver, será um ato profético. Essas 7 quintas-feiras será um ato profético. E este primeiro ato profético, com o pão, vai trazer salvação. Porque aonde tiver um coração endurecido por forças malignas, em nome de Jesus, será arrancado. Deus vai arrancar as forças do inferno que seguram, que prendem, que amarram as pessoas no mundo. Tá, filha? Você, meu irmão, que me ouve, não desista. Esta primeira representação, ela é muito importante na tua vida e para a sua família. Então, por favor, faça isso. Amém? Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus, Ele quer entrar na vida de todos nós. Eu quero que você entregue a pessoas que acreditam em Cristo. Então, este pão representa a nossa salvação única em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus, em João, no capítulo de número 14, no versículo de número 6, está escrito: Jesus é o caminho, Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso não podemos depositar a nossa confiança em mais ninguém. Somente no Senhor Jesus há salvação. Sabe por que eu não acredito? Porque primeiro a Bíblia diz, e ela é a única palavra que devemos tomar posse, acreditar de todo o nosso coração. E eu acredito também, não só por estar escrito aqui, só de estar escrito aqui, eu com certeza, já tomaria posse. Só que eu posso dizer para você que aconteceu na minha vida.
Não, ó, irmão, não existe salvação em outro. Eu nasci, como eu já disse, crendo em várias situações, em vários deuses. Mas e quando eu precisei? E quando eu precisei? Quero te contar um rápido testemunho. Eu, desde os 8 anos de idade, tinha crises, os nervos abalados, crises de tontura. Eu lembro que me deu a primeira tontura, eu tinha aproximadamente entre 6 e 8 anos, eu não lembro direito. Mas foram muitos anos. Pelo menos uma vez por ano me dava uma crise, né? Tremedeiras, ataques de pânico, ansiedade. Eu não entendia isso. Hoje em dia é esclarecedor, né? Todo mundo sabe. Existem pesquisas, existem médicos, especialistas que tratam, psicólogos, psiquiatras que tratam com essa área. Mas naquela época não existia nada disso. E não tinha solução. Primeiro que é espiritual isso aí, tá? Bem claro. Isso é espiritual, tá bom? Hoje eu sei que não é frescura, eu sei que é sério tudo isso, mas eu quero que você entenda. Isso é espiritual, muito mais do que físico. Então o que acontece? Não tinha solução e ninguém tinha resposta. As crises aumentavam cada vez mais. E eu cheguei praticamente ao desespero. Tinha medo de sair, irmão, só quem tem, só quem vive, só quem passa por isso sabe. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Isso é uma desgraça, terrível sentimentos, a angústia, a palpitação, fraquezas. Inexplicável, é incontrolável. Só que foi incontrolável até encontrar com Cristo. O que eu precisava era de salvação na minha alma. O que eu precisava era do Espírito de Deus dentro de mim. O que eu precisava era de intimidade com Jesus, com o Espírito de Cristo. O que eu precisava era ter conhecimento das Escrituras e me alimentar delas. Irmãos, eu estou falando com vocês aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Que coisa linda! Ah, este pão, Jesus, Tu és representado por este pão e eu quero te agradecer, porque o Senhor salvou a minha alma. Hoje está sendo a primeira bênção, a salvação da alma. Ei, se você que está me ouvindo agora, acredita em tantas outras coisas e nada resolveu a sua vida, porque depositamos às vezes a nossa confiança em coisas que não vai trazer solução, não adianta. Mas quando eu entreguei a minha vida, eu me vi chorando dentro da igreja. Para você ter uma ideia, eu me vi chorando dentro da igreja. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá falar com o Deus dos crentes, porque eu até então ignorava, né, irmão? Não gostava, não. Sempre respeitei, mas não gostava, não. E aí, porque quando você se depara com a morte,
é que você vai entender o que eu estou te explicando. As crises começaram a ser tão terríveis que eu já estava esperando, eu vou morrer. E aí não existe angústia maior do que essa. Você dizer a qualquer momento eu vou morrer. E o que tem lá do outro lado? O que acontece lá do outro lado? Como deve ser lá no mundo espiritual? Irmão, é horrível você não ter direção. Por isso que a Bíblia, ela é maravilhosa, ela tem resposta para tudo, para todas as situações, tanto físicas como espirituais, como em todas as áreas da nossa vida, tem resposta aqui dentro. E eu amo as Escrituras, sabe por quê? Porque é o único livro que foi escrito entre 1500 a 1600 anos. Como que pode um negócio desse? 40 homens escreveram as Escrituras. E não existe erro, não existe contradições, embora pareçam, às vezes, pastor, tem uma situação aqui que não acontece ali, mas não é só os evangelhos se completando. Então, a palavra de Deus é maravilhosa, irmão. Tem resposta para todas as tuas questões. Já parou para analisar? Um homem nasce, né? Começou, aí os demais foram nascendo, muitos anos depois, e continuando as Escrituras, e ela está aí, viva até hoje. Muitos desmereceram as Escrituras, mas tudo está se cumprindo exatamente do jeito que está escrito aqui. Cristo disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, eu tomei posse, achei melhor aprender. Eu falei, eu vou lá na igreja, eu já tentei de tudo, eu vou para a igreja. Eu preciso conhecer este Jesus, só Ele, eu preciso entender o porquê que acontece. Deve ter uma resposta para mim, tem que ter uma resposta para isso. Será que eu vou morrer com essa angústia, com esse desespero todo? Eu não queria morrer, não, tinha só 21 anos de idade, tá doido? Não. E aí, foi quando eu me vi chorando dentro da igreja. Antes de orar por você, eu queria que você tomasse posse, em nome de Jesus. Entregue este pedaço de pão com fé, declarando salvação dentro da tua casa. Porque quando quando eu recebi a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, quando eu me entreguei a Ele de todo o meu coração, Ele limpou a minha alma. Ele me fez entender que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Que todas essas angústias, que todas estas situações adversas, que aquela doença em específico tinha início no mundo espiritual e que Ele é maior do que tudo e é poderoso para te limpar, para te curar, para te libertar, assim como Ele fez comigo. Mas não existe coisa maior, não existe bênção maior do que ter paz de espírito. E hoje eu tenho certeza para onde eu vou. Aleluia. Meu nome está escrito no livro da vida. Isso não é soberba, não. Está escrito aqui. E eu tomei posse do que está escrito aqui. A partir do momento que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, a Bíblia diz que o mal que estava na nossa vida, com toda
a sua bagagem maligna, ele tem que ir embora, ele vai embora. E aí permanece em nossa vida, sabe quem? Quem entra, o mal vai com toda a sua bagagem, suas doenças, suas mazelas, ele vai tudo embora. E aí sabe quem entra? Entra o Espírito de Deus, entra com vida, vida com abundância, entra com bênçãos na área espiritual, porque você vai começar a ter intimidade com Deus. Aí entra todas as bênçãos, familiar. Nas próximas quintas-feiras, você vai ver o que este pão, na verdade Jesus, porque este pão está só representando, o que o pão da vida é capaz de fazer. Mas hoje, a primeira bênção é essa, é a salvação. Amém? Pega agora o pão na sua mão, vamos orar? E não se esqueça, depois que você orar, reparta ele com a sua família, principalmente com alguém que é teimoso, com alguém que é rebelde, aquele filho ou aquela filha que está dando um trabalho, santo Deus. Sabe aquele fulano lá que você tem vontade de pegar no pescoço dele assim, apertar até a língua sair para fora? Então é esse aí. Vai lá, entrega o pão para ele e diz: em nome de Jesus, pega um pedacinho, meu filho, pega aqui um pedacinho e creia que este pão vai entrar dentro desta pessoa, representando o próprio Cristo entrando dentro desta pessoa. E haverá libertação, salvação dentro do tempo de Deus, mas haverá. Senhor Deus, estamos consagrando este pão. Hoje é o primeiro dia desta campanha, meu Pai. Hoje é o primeiro dia desta campanha e eu quero te pedir que este primeiro pão representa a salvação. O Senhor é o pão do céu, o pão da vida, o pão que veio para salvar o mundo. Então, Senhor, este pão será repartido e será entregue a pessoas que fazem parte da família deste ouvinte, desta pessoa que me acompanha agora neste vídeo. Então eu quero te pedir, por favor, meu Deus, em nome de Jesus, que quando este pão que representa Jesus Cristo, aquele que traz salvação para nós, para as nossas vidas, para a nossa alma, quando este pão entrar dentro de alguém, esta pessoa ingerir, comer, que ela possa começar a sentir a tua presença, que o coração endurecido seja arrancado. Eu declaro isso, que o coração endurecido seja tirado, arrancado e seja colocado neste lugar do coração de pedra, um coração de carne. Alguém que vai começar a dar ouvidos à sua voz. Oh Deus, que haja muita salvação. Esta campanha será muito forte, Deus. Muitas vidas vão estar contando grandes testemunhos. E eu quero declarar que este pão vai resultar em grandes testemunhos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, que Deus te abençoe. Pastor, eu já posso comer? Sim. Pegue um pedaço. Eu já tirei aqui o meu, né? E eu vou comer junto com você. Vamos comer? Pega aí. Pastor, e agora? Eu posso já entregar para todo mundo? Vamos comer eu e você primeiro. Depois você reparte com todos numa atitude de fé. Amém? Em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. Isso. Vá lá, pegue agora o seu pedaço de pão, reparta e creia que essa atitude é um ato profético. E aqueles para quem você entregar esse pedaço de pão, se prepare, porque vai começar a haver uma mudança de vida, em nome
do Senhor Jesus. O tempo é de Deus, tá? O tempo não é seu. Essa atitude é um ato profético. Você tem que acreditar que aquele a quem você deu o pão, um dia vai abrir a sua boca e dizer: eu quero receber a Jesus como meu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.